Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Leveza. Que alegria te receber aqui. Primeiro episódio do ano de 2026. E estamos no nosso segundo ciclo de comunidade. Estou tão feliz. Obrigada por você que esteve comigo durante 2025 e obrigada a você que acabou de chegar. Seja muito bem-vinda. Como você sabe, e para quem chegou agora, toda vez que eu começo um episódio no café, eu convido você a tomar um café comigo. Então eu falo o seguinte: pegue seu café, seu chá, sua água ou seu suco e venha comigo compartilhar essa sexta-feira, 8h08 da manhã. Eu encontrei um livro. Ele chama Canções de Deus, do autor Joseph Murphy. Eu comecei esse livro no ano passado. Nossa, nem está tão distante assim. Logo nas primeiras leituras eu percebi uma coisa que é muito interessante. Ele não é um livro para você ler de forma corrida, como uma história. Eu imagino que você já tenha lido algum livro assim. Ele não é um livro que você senta e vai ler do começo ao fim, depois fecha ele e acabou. Ele também não funciona tal qual um romance, apesar de ser um romance. Ele funciona como um livro de apoio, um livro de cabeceira, um livro de bolso, talvez. É um livro que te convida a vivenciar coisas do seu dia estudando ele. Então, assim, tem dias em que eu ou você acordamos bem. Tem dias em que eu ou você acordamos preocupadas. Tem dias em que eu ou você acordamos com a cabeça acelerada. Às vezes com o corpo em alerta. Ou você também pode acordar pensando que alguém que você muito gosta, que muito ama, precisa de uma palavra de apoio. Então esse livro, ele se enquadra exatamente em diversos dias e momentos das nossas vidas. O trabalho do Joseph Murphy sempre foi voltado para entender como a mente funciona, principalmente essa parte que a gente pode chama de subconsciente, que, falando de uma forma mais simples, cá para nós, é um lugar dentro, interno, onde fica registrados ali repetições, medos, crenças, lugar também onde tem mensagens de apoio que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Dentro desse livro, ele fala muito sobre o estudo dos Salmos. Isso conversa muito com a minha própria história. E por que eu gosto muito dos Salmos? Nos momentos difíceis da minha vida, quando o medo, a angústia ou a sensação de ameaça estava latente, os Salmos sempre me acompanharam. Só que de uma forma que nunca era uma obrigação ou algo decorativo, até porque eu assumo que eu não sou fácil de decorar as coisas, eu não tenho facilidade para isso. Mas era algo que eu vivia ali por dentro, e os Salmos sempre me acompanhou. Dentro desse livro, um salmo ganha bastante destaque, e este, inclusive, era o que eu mais usava, o Salmo 27. O autor até chama esse salmo de Salmo da Transmutação. Se você não sabe o que é transmutação, um exemplo: transmutar é mudar a qualidade do que está acontecendo dentro de você, de uma forma simples. Então, é como você pega o estado do medo que você está sentindo e você vai transformá-lo num estado de mais segurança, de mais firmeza. Ou você pega um estado de confusão e transforma ele num estado mais claro, mais seguro. É como você também sair de um estado automático do seu medo para um lugar onde você se sente mais firme, mais sustentada. O Salmo 27, ele começa assim: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando a gente lê esse trecho,
do Salmo, diversos momentos da nossa vida, a gente geralmente pode estar lendo ele com a sensação do medo, da insegurança, de algo que aconteceu, de algo que às vezes nem aconteceu ainda. Cada um vai ler o Salmo de acordo com o momento de vida. E o interessante é que o autor, ele explica que quando o Salmo fala Senhor, lembrando que o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Então, quando o Salmo diz Senhor, ele não está falando de algo distante de nós. Ele está falando de algo dentro, uma presença, estar vivo dentro de mim e dentro de você. Quando ele fala luz, é aí que vem a clareza, é aí que vem a luminosidade. Quando ele fala salvação, ele está falando da solução. E aí você sente que existe uma saída, mesmo quando você ainda não sabe qual é essa saída. E vamos trazer isso para a prática de um jeito mais simples possível. Eu quero que você imagine, que você pense aqui comigo. Você abre o livro, aí você lê o Salmo. Salmo 27, que é o Salmo que a gente está estudando. Você não precisa ler tudo de uma vez, de uma forma corrida. Você só precisa escolher um trecho. Eu trouxe esse de exemplo. E antes de você sair lendo muito rápido, você pode também começar a fazer coisas simples. Você pode pedir internamente para o significado daquelas palavras se revele para você. Quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente. Compreendeu? Você utiliza o Salmo para aprender, mas também para pedindo ao seu subconsciente, que é inteligente. A inteligência divina está dentro do seu subconsciente. E você pede para que as palavras, os significados vão se revelando para você. Porque existem textos que têm muito mais dentro deles do que a gente imagina. Por isso que quando a gente pede, as coisas vão se abrindo. Porque nem sempre a nossa mente racional entende tudo de primeira. Quando você lê um salmo, por exemplo, você lê naquela agonia, o Salmo 91, o Salmo 27, você lê naquela agonia, se você deixa a sua mente racional seguir, você não vai entender de primeira. Você não vai trazer ele para o seu cotidiano. Você pode até repeti-lo, mas dificilmente você vai beber daquela fonte. Eu vou te dar um exemplo. Você pode, por exemplo, ler e dizer internamente algo como: que o sentido dessas palavras se abra para mim. Que isso faça parte do meu cotidiano. Que isso encontre espaço dentro de mim. E não é algo muito complicado. É você dar uma direção e atenção para a compreensão que você quer ter. Então, quando você faz isso, você está conversando com esse lugar dentro de você que aprende por repetição e por significado. Então, você vai treinando a sua mente. Você vai dando comandos do que você quer viver, do que você quer aprender. E isso você vai oferecendo ao seu corpo uma outra mensagem completamente diferente do que somente ler, repetir e não trazer ele para dentro de você. Por exemplo, no dia em que você acorda ansiosa, você pode repetir só: o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Antes de uma conversa difícil, você pode também repetir: o Senhor é a força da minha vida. Antes de dormir, quando a cabeça não para, você também pode repetir: de quem terei medo? Deu para compreender que nós desdobramos o mesmo trecho do Salmo em vários momentos do seu dia? Pois é. Cada vez que você vai fazendo isso, você vai ensinando o seu corpo a sair de um estado de alerta constante. O mundo pode não ter mudado, mas você entrou tão dentro do seu coração, do seu mundo, que nada lá fora vai convencer você de que é possível estar no estado de consciência, de luz, de força e de coragem.
E é por isso que eu quis trazer este livro, este mês aqui, o Café com Leveza, porque, como eu falei, ele não é um livro para ser lido corrido. Ele é um livro de vivenciar. E a minha proposta é, ao longo de janeiro, seguir com trechos dessas reflexões e usos práticos desse livro aqui dentro com vocês. Porque é exatamente isso que eu utilizo na minha vida e que eu também estou aprendendo a melhorar isso, não somente ler. Então, por que não compartilhar algo tão bom com vocês? Principalmente sempre conectando a vida real de nós, mulheres, com trabalho, com relações, com decisões, com medo, com cansaço, com alegria, com prosperidade, com abundância, porque sim, são trechos ditos para estados de alegria, estados de confiança. Então hoje eu quero que você fique com isso. Lembre-se, não é sobre decorar as palavras, é sobre permitir que elas façam parte do seu dia. Não esqueçam, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Deixe isso te acompanhar. Inclua rotinas como essa dentro dos seus processos terapêuticos, independente da forma que você está escolhendo de terapia. Coloque isso na rotina da sua vida. Utilize essas informações, compartilhe com quem precisa. Você também é um instrumento de Deus na Terra. Nós somos um instrumento de Deus na Terra. Então deixa isso te acompanhar hoje e sempre. Tudo bem? Eu te agradeço por estar comigo aqui, mais esse dia, essa sexta-feira. Depois você me fala o que você achou, qual foi sua experiência e muito obrigada. O barulho externo estava fora do meu controle para gravar esse episódio, mas mesmo assim eu não vou deixar para depois. Essa é a vida real, onde uma mulher precisa fazer o seu trabalho, onde outras pessoas têm suas rotinas, e a gente precisa continuar, não desistir. Ah, porque está chovendo, porque o cachorro latiu, porque eu não tenho uma estrutura profissional. Tudo o que você for fazer, faça de coração. A mensagem vai chegar onde tem que chegar. Deus abençoe vocês, um ótimo começo do ano e até a próxima sexta-feira. Até mais.